Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula de contabilidade avançada da série Aprendendo Facilmente. Método de equivalência patrimonial, MEP, parte 3, operações entre intercompanhias. Não deixe de assistir às aulas 1 e 2 sobre o assunto que é MEP, Método de Equivalência Patrimonial. Esta aula é dedicada para você, que é aluno universitário, em especial para os cursos de contabilidade, a economia, a administração, para você que está se preparando para algum concurso público que exige esse assunto, e para você que trabalha nesta área e quer se aprimorar mais um pouquinho nesses conhecimentos, ok? Investimentos permanentes, MEP, operações intercompanhias, né? Nossa agenda ela contempla a legislação e como eliminar os lucros não realizados e leituras recomendadas. É de suma importância, ressalto mais uma vez, que vocês assistam a aula 1 e 2, a aula 2, a parte 2 desse assunto fala de ágio e deságio, que é de suma importância para o entendimento de tudo que vem para frente, como diz o outro, né? Então, se está gostando dessa aula, gostou das aulas anteriores, deixe seu like, é importante, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, participe do crescimento do canal. E qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, am6@gmail.com, e teremos imenso prazer em atendê-lo. Apenas eu lembro que, quando mandar uma questão, por exemplo, você indica a fonte dessa questão, se for um livro, se for um concurso, um professor que passou e assim por diante, que nós teremos imenso prazer de atendê-lo e fazer a referência com relação à sua fonte. Como vimos em aulas anteriores, aqui você tem uma estrutura que mostra exatamente a riqueza própria em excesso ou excesso de disponibilidade nas empresas, aplicações em aplicação financeira, liquidez imediata, temporária e investimentos permanentes. O que estamos tratando são investimentos permanentes e, mais especificamente, MEP, Método de Equivalência Patrimonial, né? Isso também mostramos e discutimos em aulas anteriores. Aqui está um fluxograma mostrando como você deve tratar uma controlada, na condição de coligada, na condição de controladora e também na condição de método de custo, né? Então, como é tratado aqui esse fluxograma, ele retrata isso, nós mostramos em aulas anteriores, por isso que a gente não vai deter muito tempo aqui nisso, tá? A legislação também comentamos em aulas anteriores, só citamos, né, agora, é importante conhecimento do CPC 18, da CVM 247, 269, 295, 464 e 469, né? E, evidentemente, que o regulamento do imposto de renda, esse decreto aí, do artigo 384 do regulamento do imposto de renda de 99. Para nós aqui, as empresas serão K e X, ok? Nessas operações intercompanhias. Empresa K seria a investidora, empresa X seria a investida. É de suma importância que a gente entenda operações intercompanhias, senão você vai considerar duas vezes o lucro quando fizer o balanço consolidado dessas empresas, né? Então, a importância vital num grupo econômico que eu conheço exatamente essas operações intercompanhias para não cometer erros grosseiros, né? Que a gente vê no dia a dia. Observe que aqui tem item 9, que é a continuação das aulas anteriores, né? Como eliminar lucros não realizados, né? Esses lucros decorrem de negócios entre investidas e investidoras ou coligadas e controladas, né? O lucro está no resultado de uma coligada ou da controlada e também está no custo de aquisição de ativos no balanço patrimonial da investidora, certo? Então, está em dois lugares. Eu preciso saber como tratar esses custos, né? O lucro, né? O lucro também está no resultado de uma coligada ou controlada e também no custo de aquisição e no balanço de outras coligadas e controladas. E, por último, o lucro está no resultado do investidor e também no custo de aquisição de ativos, né, no caso estoque imobilizado, outras coisas mais, no balanço de suas controladas e coligadas, é de importância vital. Todos esses conceitos de coligada, controlada, você vê lá na videoaula 5, né? Fala sobre isso. Então, nós temos três casos a serem tratados. O primeiro caso, né, coligada, controlada, o lucro está aqui, e no custo de aquisição está o lucro aqui na controladora, né? Então, se o lucro está aqui, o lucro está aqui.
Segundo caso, você percebe que o lucro está também lada, controlada, coligada, e também está em outras controladas, né? Então, ou em outras coligadas. E o terceiro caso, o lucro está na coligada e controlada, ou então está numa outra controlada ou outra coligada, né? Outra coligada. Também assim, depende de quem vende e de quem compra, tá? Então, quando você tem investidora, controlada, coligada, você pode ter operações entre essas empresas que estão representadas por essas setinhas aí, né? De várias maneiras, né? Tanto da investidora para a coligada, da coligada para a investidora, da investidora para a controlada, da controlada para a investidora, da controlada para outra controlada e vice-versa, de uma controlada para uma coligada e vice-versa, entre coligada e controlada, né? Então, você pode ter, num grupo econômico aí, qualquer que eu chamei aqui a mão, as vendas podem acontecer em vários sentidos, né? Então, é de importância vital que a gente comece a perceber isso aí. Então, os procedimentos de apuração desse lucro não realizado são interessantes. O caso 1, o estoque de produtos acabados e mercadorias. Conhecer o valor da aquisição e o valor dos impostos incidentes na transação. Matéria-prima em estoque, em produtos em elaboração e processo contínuo. Conhecer também a margem de rentabilidade da empresa vendedora, é importante. E o lucro não realizado deve ser líquido de imposto, certo? Dois conceitos importantes surgem aí quando a gente está tratando o MEP nessas operações entre intercompanhias, no caso, né? São transações ascendentes, que é de lada, ou seja, controlada para controladora, é chamada de upstream, e operações descendentes, que é da controladora para controlada, né? São downstream, que simplificadamente nós chamamos de ladadora, lada, né? Então, os objetivos dessas transações são mercadorias, ativos imobilizados, outros itens que possam ser vendidos entre essas empresas de um mesmo grupo, né? Então, lembre-se que a upstream é da lada para downstream, controlada para controladora, e downstream é o inverso, é da controladora para a controlada, né? Então, vamos ver aqui esses exemplos relevantes de assimilação. Primeiro caso, a controlada vendeu para cá, ou seja, a controladora, mercadorias com lucro de 10 mil. Então, nós temos uma operação aí upstream, né? Da controlada para a controladora. E, na verdade, K, como é a controlada, a investidora, ela detém 60% do patrimônio líquido de X. Então, 60% de PL1 é 600 mil, né? Então, assumindo que o patrimônio aqui é de 1 milhão, quando ela adquiriu parte das ações dessa empresa, ela adquiriu 60% do PL, então adquiriu 600 mil. Nesse período X1 dessa aquisição, houve um lucro nessa X aqui de 100 mil. Então, na verdade, no final do ano tem um PL2 de 1 milhão e 100. Observe, primeiro caso que nós vamos tratar é o mais simples possível, tá? O estoque em cá já foi vendido para a terceira. Então, ela vendeu para cá, quer dizer, a controlada vendeu para cá, teve um lucro, mas todo o estoque que estava em cá já foi vendido, né? Então, a participação de cá é 60% de 100 milhões, de 1 milhão e 100, né? Continua em 60%, são 660 mil. Se eu ajustar aqui, é 660 menos 600, 60 mil. Então, 60 mil será o ajuste de equivalência patrimonial que deverá ser feito no final do ano dessa empresa aí, K, né? Então, eu deve estar em investimento em X e vou creditar resultado de equivalência patrimonial, que nós chamamos de REP, de 60 mil. Neste caso, não há lucro não realizado, né? Como tudo foi vendido, então ele considera o todo, né? Então, vai pegar os 60 mil e vai debitar investimentos e creditar resultado de equivalência patrimonial. Na verdade, é um ganho, né? Isso é o primeiro caso, o caso mais simples possível. O segundo caso, no exemplo aí de assimilação, X controlada vendeu para cá controladora mercadorias, né? Vendeu. Mercadorias permanece no estoque de cá. Então, é exatamente o caso anterior, sendo que a mercadoria não foi vendida, né? Então, lá todas foram vendidas, aqui não foi vendida. Como tratar isso aí em cá, né? Então, eu tenho o PL1 aqui, a mesmíssima coisa, 1 milhão, lucro de 100, exatamente o mesmo exemplo, vai seguir até o final para poder você ver as variações. 1 milhão e 100, ó. Nos 100 mil aqui, você tem um lucro não realizado de 10 mil, porque não foram vendidas as mercadorias, tá? Como eliminar isso? Eu vou pegar o PLX aqui,
vou calcular 60% de 1.100.000, 660, exatamente como fiz no caso anterior, e vou, evidentemente, tirar aqui esse valor, né, de 10 mil, que é o lucro não realizado, que as mercadorias não foram vendidas, então faz parte ainda do mesmo grupo, ela não saiu do grupo. Então, 650 mil. Então, o ajuste será, antes era de 660 menos 600, agora não, é 650 menos 600, 50 mil. Débito investimentos em X e crédito REP, né? Resultado de equivalência patrimonial de 50 mil. Com isso, eu estou dizendo que apenas 10 mil foi de lucro realizado. O restante não foi de lucro realizado. Então, na verdade, como eu não vendi nada, a mercadoria permaneceu em cá, então os 10 mil de lucro eu tenho que subtrair, porque esse lucro não foi realizado ainda. Né? Esse caso agora é o caso 3, né? Exemplo 3 da simulação. X, controlada, vendeu para cá mercadorias. Só que K vendeu 60% do estoque comprado a X. Então, você observa, no caso 1, que é o mais simples, está tudo vendido. No caso 2, evidentemente, ficou em estoque. No caso 3, K vendeu 60% do estoque. Né? Então, exatamente igual, 60%. Quando chega aqui, eu vou ver que, se eu vendi 60%, 40% ainda está no estoque de K. Então, 40% de 10 mil são 4 mil. 4 mil agora que é o lucro não realizado. Né? Os outros 6 mil já foram realizados. Então, a eliminação, eu vou calcular 1.100.000, vou calcular os 60% de 1.100.000 e vou tirar aqui esse valor de 4 mil, que é lucro não realizado. Eu tenho um total de 656 mil e o ajuste é bem similar, né? 656 mil menos 600, que é o originado, dá 56 mil, investimentos em X, de creditar REP, resultado da equivalência patrimonial de 56 mil. Veja, tanto o caso 1 como 2 como 3 é uma sequência. O primeiro, evidentemente, não vendeu nada, o segundo ele vendeu tudo e agora ele vendeu parte do estoque, né? Vendeu parte do estoque. Então, eu considero aqui o que ficou, por isso que eu estou considerando os 40%. Né? O exemplo da simulação 4, K, controladora, vendeu mercadorias para a controlada com lucro de 10 mil. Agora invertiu, não é X que vende para K, é K que vende para X. Né? Então, observe que quando eu vendi aqui, para isso aqui, nessa empresa daqui, está embutido nesse lucro aqui. Né? O lucro foi de 100 mil, e eu tenho que levar em consideração que a equivalência patrimonial me dá que é 1.100, 60%, menos o saldo inicial, 60 mil. Né? Então, veja, eu vou debitar investimento em X e creditar REP em 60 mil. Né? Então, você vendeu as mercadorias, quer dizer, nesse caso não tem nada, né? O estoque de X não tem nada. Então, eu vou debitar aí, creditar o REP em 60 mil, né? De importância vital, e nesse lucro aqui não realizado, você tem 10 mil reais. Então, para isso, eu vou dar um tratamento desses 10 mil reais. Como? Né? Eu vou dar um ajuste desse lucro em K. Como é que eu faço? Eu debito o resultado não realizado e credito investimento, lucros apropriados e venda a X de 10 mil. Ou seja, eu tenho uma conta retificadora do investimento de K em X, e por isso ela é creditada. Né? Acredito lucros apropriados à venda de X. E como é que eu elimino esse lucros apropriado? Né? O lucro apropriado deve ser apropriado quando da realização em X. Quando o X for vendendo isso, eu vou realizando esse lucro e, evidentemente, fazendo operações, tirando dessa conta aqui de lucros a apropriar de venda a X. Né? Então, elimina todo o lucro a realizar, retifica o valor do investimento, quer dizer, com isso aqui eu retifiquei o valor do investimento, e o lucro apropriado deve ser apropriado quando da realização de X. À medida que X, no exercício seguinte, for vendendo essa mercadoria, eu vou exatamente eliminando esse lucro a apropriar de venda a X. Né? O exemplo da simulação 5, né? Operação entre coligada e investidora, uma operação também upstream, né? Quer dizer, de baixo para cima, vamos dizer assim, da menor para maior. Y vende para K mercadorias com lucro de 10 mil. Vamos supor que K agora ele detém 25% de 250 mil, que é uma coligada, né? Então, é interessante, se tiver dúvida de coligada, controlada, vá lá na aula 5, né? E aqui você tem 1 milhão, um lucro de 100 mil, 1 milhão e 100, e você aqui vai ver, aqui você tem um lucro de 10 mil. Observe, se ele detém 25% do PL de Y,
né? K, então é 25% de 275 mil, menos o lucro não realizado. Desses 10 mil, eu tenho que abater também 25%, né? Então, 25% de 10 mil. Observe que lá, como uma controladora, eu abateria tudo, né? Aqui não, eu vou abater exatamente o percentual que eu domino, né? 25% de 10 mil. Então, 25% de 10 mil, 2.500, 272.500, né? E o REP seria o quê? O resultado da equivalência patrimonial seria 272.500 menos 250, 22.500, debitando investimento em Y e creditando o resultado da equivalência patrimonial de 22.500, né? Bem similar ao que a gente fez com controlada e controladora, né? Só que aí é coligada, né? E eu tenho que levar em consideração o percentual. Lá, você leva em consideração os 60%, se lembra nos exemplos? E aqui você levar em consideração, dependendo do valor, e foi aqui que você tem que levar isso aqui. Observe, se eu fizer a prova do Renova, PL2Y, né, quando for aqui no final, vai ser 1.100.000, lucro não realizado 10 mil, total de 1.090, né? 25% de 1.090 é 272.500. Olha, bateu exatamente 272.500, né? Então você começa a perceber que os cálculos que foram feitos, né, eles estão corretos, porque você veja que esses valores eles batem, tá vendo? A maneira de eu testar aí, ó, entendeu? É pegar o PL, 1.100.000, o lucro não realizado, tirei o total do 1.090, 25% do 1.090, 272.500, né? É importância vital a gente levar em consideração essas coisas, né? Tá? Então, vamos agora a mais um caso. Exemplo da simulação 6. Observe que nós estamos tratando caso a caso, para você entender muito bem, né? Operação entre investidor e coligado, é uma operação entre downstream, né? Downstream. Então, K vendeu para T mercadorias com lucro de 10 mil. Então, K detém 25% desse PL, 25% disso aqui, 250 mil, e aqui os 10 mil estão aqui de lucro não realizado, né? O ajuste para a participação de K é 25% de 1.100.000 menos 10 mil, dá 272.500. 272.500 menos 250, 22.500. Então, aqui é debitar investimentos em T e creditar resultado de equivalência patrimonial, REP, de 22.500. Né? O lucro de 100 mil, há 10 mil de lucro não realizado de operação entre K e T. Né? Então, daí 25% desse lucro aqui, ó, 25% de 10 mil, 2.500 é de lucro não realizado. Eu vou fazer a mesma coisa, debitar resultado não realizado, creditar investimento, lucros apropriado de venda a T de 2.500. Ou seja, muito similar àquilo que a gente viu entre investidora e controlada. Agora nós temos investidora e coligada, né? É de importância vital que a gente entenda esses conceitos, né? Então, veja, nós vimos esses casos com relação a como eliminar o lucro não realizado. 9 casos foram tratados, né? É de suma importância. Aliás, 6 casos, 6 exemplos foram tratados nesse item 9. São importantes que você revise, olha, você veja que sempre eu estou dando aqui um exercício de assimilação para você entender a sistemática de como fazer esse cálculo de lucro não realizado, né? Os ajustes que devem ser feitos na investidora, né? Qualquer leitura recomendada, como eu digo sempre, né, o livro de Pérez Júnior, Contabilidade Avançada, é um livro muito bom, tem muitos exercícios, respostas e tudo mais. Tem um livro também de Miguel Ângelo Casagrande, Luiz Alves também, de Contabilidade Intermediária Avançada, tem muita coisa sobre o assunto. E o livro de Welter e Missagia, também de Contabilidade Direta, como também toda a legislação anteriormente citada, desde a primeira aula que a gente está falando de MEP, né, de suma importância isso aí, né? Então, desde já agradeço a vocês. Se você gostou dessa aula, como das aulas anteriores, deixe seu like, inscreva-se no canal, é importante, socialize a informação, faça com que mais pessoas sejam beneficiadas com esse conhecimento. E qualquer dúvida, como eu disse, né, manda para am6@gmail.com e teremos imenso prazer em atender. Tá? Então, observe se você acha que eu custo caro um profissional, um bom profissional, é porque você não faz ideia de quanto custa um incompetente, né? De importância vital isso aí, trabalhar isso. Espero vocês numa próxima aula.